A USP, a Universidade de São Paulo, prevê que até 2050 o mundo terá 61 milhões de pessoas cegas. As principais causas desse problema são glaucoma e também a diabetes. Por isso, a gente vai falar com uma especialista, a oftalmologista Mônica Figueiredo, está ao vivo com a gente aqui no nosso programa. Doutora, está tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem, Jordevar? Está enxergando bem? Sim. Que bom, isso é muito importante, né? Agora, essa previsão é muito triste, né, doutora? É muita gente. Sim, é um número bastante significativo, né? 61 milhões de pessoas cegas até 2050, a gente tem um horizonte bem curto aí de 30 anos, né? São números significativos e isso tem uma repercussão muito grande para a sociedade, um impacto, né, muito grande para o país como um todo, né, de produtividade. E eu queria começar então com o glaucoma. O que provoca o glaucoma? Então, o glaucoma é uma doença que tem um caráter hereditário via de regra, né, e uma prevalência aumentada a partir dos 40 anos de idade, embora exista também o glaucoma congênito, o glaucoma que se desenvolve na infância, mas via de regra é uma doença que tem um caráter hereditário sim, e uma prevalência aumentada a partir dos 40 anos. E ele decorre de uma alteração de um fluxo do humor aquoso, que é um líquido que tem na parte anterior dos nossos olhos, levando ao aumento da pressão. Tem cura? Tem cura, não. Ele tem controle, né? O glaucoma, por isso que a gente, nesse mês, que é um mês muito especial, tem um significado muito especial para a gente, né, da oftalmologia, eu acho que é um dever nosso, alcançar o máximo, né, a população com relação a essa informação da importância do exame oftalmológico de rotina, porque o glaucoma, já que é um tema que você trouxe primeiramente, o glaucoma ele é silencioso, via de regra. Então, muitas vezes as pessoas têm glaucoma e não sabem que tem. Sintoma. Não tem sintoma. O glaucoma que dá sintoma é o glaucoma agudo, que é o mais raro. A maioria dos glaucomas, eles são de caráter crônico, então eles são indolentes, eles são silenciosos e costumam pegar o paciente de surpresa. Quando ele faz uma consulta, aquele paciente que não tem regularidade no oftalmologista, ele chega já com uma escavação do nervo óptico bastante aumentada. Quer dizer, nem atrapalha a visão? Não atrapalha quantitativamente a visão, mas atrapalha o campo visual. A primeira repercussão do glaucoma no olho é atrapalhar o campo visual, né? Ou seja, o paciente ele tem mais dificuldade espacial no deambular do que em quantidade de visão. Mais para frente, a evolução dele vai também causar um impedimento visual. Se ele, por exemplo, não fizer esse exame de rotina que a senhora está dizendo e deixar passar da hora, vou usar essa expressão aqui, isso, ele pode chegar no momento que já não tem mais recurso. A grande maioria acontece isso. Por ser uma doença silenciosa, ele vai cursar sem sintomas. O paciente que ele não procura o oftalmologista de rotina, pelo menos uma vez ao ano, que é o recomendado, fatalmente ele vai chegar numa situação onde a gente pouco pode fazer, onde você já tem um consumo do nervo óptico, né, bem grande, e aí você não mais consegue retomar. Então, o ideal é o controle. É o controle. Agora, o controle da diabetes também é fundamental. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. Em quais momentos, em quais situações a pessoa que tem diabetes pode perder a visão? Então, essa doença também, junto com o glaucoma, a catarata e a degeneração macular relacionada à idade, são as patologias próprias do olho que têm impactado bastante esses números de cegueira, né, de baixa visão que estão reportados aí, circulando de forma proposital no abril marrom. O diabetes, ele precisa ser controlado. A ênfase que a gente dá é o controle glicêmico, ou seja, o controle da doença de base do paciente. A repercussão, ela ocorre no olho, como ocorre em outros sistemas também do paciente, mas a ênfase do tratamento é o controle glicêmico. A partir do momento que o paciente é bem controlado, bem vigiado pelo endócrino, ele tem cuidado próprio, ele vai seguir muitas vezes sem a complicação que é a retinopatia diabética. A retinopatia diabética é uma doença que se instala no paciente mal controlado, no paciente que não vigia, que não cuida da glicemia. Então, isso não é um desfecho final normal, né, da diabetes, é do paciente mal controlado. Doutora, está chegando a época da seca. Essa época da seca é pior para as doenças dos olhos? Não necessariamente, não diretamente as doenças dos olhos, mas existe a doença... Conjuntivite, por exemplo?
Sim, porque a síndrome do olho seco, né, ela hoje tem a ver também com o uso excessivo das telas, né, que hoje é geral, né, seja computador, celular. Você diminui o hábito, o ritmo de piscar os olhos, e numa condição climática que não é adequada, igual Goiás, né? A gente tem uma umidade muito baixa do ar em certa época do ano, isso colabora para a lágrima ela se tornar mais evaporativa. Então, por isso que o paciente ele fica mais sintomático. E como você tem um turnover pior, né, da lágrima, porque você está com o olho seco, você facilita a infecção de repetição, a conjuntivite, por exemplo. Essa história, a gente está no ar-condicionado, quando nós estamos aqui, a senhora sai, já pega um tempo mais quente e seco. O que a pessoa pode fazer para amenizar esse impacto? Então, a gente sempre orienta o aumento da instilação de lágrimas artificiais. Os colírios, que têm propriedades muito semelhantes à nossa lágrima atualmente, né, eles repõem bem. Então, nem é tanto a situação de sair, né, de um ambiente climatizado para o não climatizado, mas é exatamente essa exposição. Tanto lá fora, o clima seco e quente, como aqui ao ar-condicionado, à tela. Então, tudo isso diminui o ritmo de piscar, evapora mais a lágrima e a gente precisa o quê? Repor, né? Doutora, no caso do uso de colírio, que a senhora está dizendo aí, ele não causa dependência? Não. Não? Esses colírios lubrificantes, eles jamais são considerados... Isso, eles não são considerados drogas, né? Eles não têm na composição dele vasoconstrictor, que é aquele colíriozinho que às vezes o farmacêutico usa, né, prescreve para o paciente, mas, como se fosse um lubrificante, mas ele não é lubrificante, ele tem aquele efeito de dar um olho branco, né, para o paciente. Sim. Esse causa a chamada taquifilaxia, que é esse vício. As lágrimas, de uma maneira geral, elas são colírios benéficos, eles têm uma propriedade muito semelhante à da nossa lágrima, então eles podem ser instilados e devem, né, de forma bem ritual mesmo, assim, com frequência, né? Tá certo. Doutora, quero muito agradecer a participação da senhora ao vivo com a gente aqui no TJ Goiás, por essa consulta ao vivo. Imagina, eu que agradeço. Para mim, eu fico muito grata em poder trazer um pouco do consultório para a TV.